Bem-vindo ao 130º dia da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso. Nós estamos caminhando para ler a Bíblia toda em um ano. Antes de iniciarmos, eu quero pedir que você possa deixar o teu curtir, o teu compartilhar, ativar o sininho de notificações e também comentar abaixo o que você está achando. Hoje, na nossa leitura, eu gostaria que você prestasse bastante atenção sobre quais os versículos que nós iremos estar lendo hoje, além dos capítulos que nós também faremos menção. Nós iniciaremos a nossa leitura hoje em Números, no capítulo 19. Iremos ler Salmos 56 e 57. Iremos iniciar a nossa leitura em Isaías, no capítulo 8. Faremos a leitura do capítulo 9, do verso 1 e pararemos no verso 7. A partir de amanhã, nós iremos dar prosseguimento no capítulo 9, a partir do verso 8. Então, lembrando, hoje nós iremos de Isaías, no capítulo 8, leremos todo o capítulo 8, iremos ao capítulo 9, iniciaremos no verso 1 e vamos parar no verso 7. E por fim da nossa leitura hoje, nós iremos a Tiago, no capítulo 2. Aqui, em Números, no capítulo 19, nós iremos ler sobre a água da purificação. Diz assim, Números capítulo 19. Disse também o Senhor a Moisés e Arão: esta é uma exigência da lei que o Senhor ordenou. Mande os israelitas trazer uma novilha vermelha, sem defeito e sem mancha, sobre a qual nunca tenha sido colocada uma canga. Vocês a darão ao sacerdote Eleazar. Ela será levada para fora do acampamento e sacrificada na presença dele. Então o sacerdote Eleazar pegará um pouco do sangue com o dedo e aspergirá 7 vezes na direção da entrada da tenda do encontro. Na presença dele, a novilha será queimada, o couro, a carne, o sangue e o excremento. O sacerdote apanhará um pedaço de madeira de cedro, isopo e lã vermelha e o atirará ao fogo que estiver queimando a novilha. Depois disso, o sacerdote lavará as suas roupas e se banhará com água. Então poderá entrar no acampamento. Mas estará impuro até o cair da tarde. Aquele que queimar a novilha também lavará suas roupas e banhará com água, e também estará impuro até o cair da tarde. O homem cerimonialmente puro recolherá as cinzas da novilha e as colocará num local puro, fora do acampamento. Serão guardadas pela comunidade de Israel para o uso da água da purificação, para a purificação de pecados. Aquele que recolher a cinza da novilha também lavará suas roupas e ficará impuro até o cair da tarde. Este é um decreto perpétuo, tanto para os israelitas como para os estrangeiros residentes. Quem tocar num cadáver humano ficará impuro por 7 dias. Deverá purificar-se com essa água no terceiro e no 7º dia, então estará puro. Mas se não purificar no terceiro e no 7º, não estará puro. Quem tocar no cadáver humano e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor e será eliminado de Israel. Ficará impuro, porque a água da purificação não foi derramada sobre ele. Sua impureza permanecerá sobre ele. Esta é a lei que se aplica quando uma pessoa morre numa tenda. Quem entrar na tenda e quem nela estiver ficará impuro durante 7 dias, e qualquer recipiente que não estiver bem fechado ficará impuro. Quem estiver no campo e quem tocar em alguma coisa de quem tenha sido morto à espada, ou alguém que tenha sofrido alguma morte natural, ou num osso humano, ou num túmulo, ficará impuro durante 7 dias. Pela pessoa impura, colocarão um pouco das cinzas do holocausto de purificação no jarro e derramarão a água da fonte por cima. Então um homem cerimonialmente puro pegará isopo, molhará na água e aspergirá sobre a tenda, sobre todos os utensílios e sobre todas as pessoas que estavam ali. Também aspergirá sobre todo aquele que estiver tocado num osso humano ou num túmulo, ou em alguém que tenha sido morto ou que tenha sofrido morte natural. Aquele que estiver puro aspergirá sobre a pessoa impura no terceiro e no 7º dia, e no 7º dia deverá purificá-la. Aquele que estiver sendo purificado lavará as suas roupas e se banhará com água, e naquela tarde estará puro. Mas se aquele que estiver impuro não se purificar, será eliminado da assembleia, pois contaminou o santuário do Senhor. A água da purificação não foi aspergida sobre ele, e ele estará impuro. Este é um decreto perpétuo para ele. O homem que não aspergir a água da purificação também lavará as suas roupas, e de todo aquele que tocar na água da purificação ficará impuro até o entardecer da tarde. Qualquer coisa na qual alguém estiver impuro tocar se tornará impura, e qualquer pessoa que nela tocar ficará impura até o cair da tarde.
Vamos agora para o livro de Salmo. Aqui em Salmo nós iremos ler Salmo 56 e também Salmo 57. Aqui nós vemos o louvor a Deus, aqueles que confiam no Senhor. A palavra dele é de louvor ao nosso Deus. Vamos ler Salmo 56? Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam. O tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Quem poderá fazer um simples mortal? O tempo todo eles distorcem as minhas palavras. Estão sempre tramando prejudicar-me. Conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos na esperança de me tirar minha vida. Deixarás escapar essa gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações, registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão as notadas em teus livros? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está a meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá me fazer o homem? Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei as minhas ofertas de gratidão, pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçar, para que ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Salmo 57. Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, e eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus, ele me envia a salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Estou em meio aos leões, ávidos para devorar. Seus dentes são como a lança e flecha, e a sua língua a espada afiada. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus. Sobre toda a terra esteja a tua glória. Preparam armadilhas para os meus pés. Fiquei muito abalado. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. Meu coração está firme, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei um som de instrumento. Acorde a minha alma. Acorde a harpa e lira. Vou despertar a alvorada. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações. Cantarei os teus louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus e a tua fidelidade vai até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Vamos agora ao livro de Isaías, no capítulo 8. Nós faremos a leitura do capítulo 8 todo, iremos até o capítulo 9, iniciaremos no verso 1 do capítulo 9 e finalizaremos hoje no verso 7 do capítulo 9 de Isaías. Aqui nós vamos ver no capítulo 8 a Assíria sendo um instrumento nas mãos do Senhor e também as pessoas que devem temer ao Senhor. Aqui no capítulo 9, ele vai começar a falar e fazer menção nesse capítulo 9 e nesses primeiros versos, até o verso 7, sobre o nascimento também. Ele faz menção e ele emite uma profecia sobre o nascimento do príncipe da paz, que é o próprio Emanuel, que é o próprio Jesus, que nós o conhecemos e sabemos que ele é o nosso Salvador. Vamos à leitura do dia de hoje? Isaías, do capítulo 8, diz assim: o Senhor me disse, tome uma placa de bom tamanho, nela escreva de forma legível: Maher, Shalal, Has, Baz, e chame o sacerdote Urias, e Zacarias, filho de Zeberequias, como testemunhas de confiança. Então deitei-me com a profetisa, e ela engravidou e deu à luz a um filho. E o Senhor me disse, dê-lhe o nome de Maher, Shalal, Has, Baz, pois, antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, a riqueza de Damasco e os bens de Samaria serão levados pelo rei da Síria. O Senhor tornou a falar-me, já que este povo rejeitou as águas de Siloé, que fluem mansamente, e alegrou-se com Rezim, com o filho Remalias. O Senhor está trazendo contra elas as poderosas e devastadoras águas do Eufrates. O rei da Síria, com todo o seu poderio, elas transbordarão em todos os seus canais, encobrirão todas as margens, inundarão a Judá, cobrirão até o pescoço, seus braços abertos se espalharão por toda a sua terra, ó Emanuel. Continuem a fazer o mal, ó nações, e vocês serão destruídos. Escutem, terras distantes, ainda que vocês se preparem para o combate,
serão destruídas. Sim, mesmo que se preparem para o combate, vocês serão destruídos. Mesmo que vocês criem estratégias, elas serão frustradas. E mesmo que façam planos, não terão sucesso, pois Deus está conosco. O Senhor falou comigo com veemência, advertindo-me a não seguir o caminho desse povo. Ele disse: não chame conspiração a tudo que este povo chama de conspiração. Não temam aquilo que eles temem, nem se apavorem. O Senhor dos Exércitos é que vocês devem considerar santo, a Ele é que vocês devem temer, dele é que vocês devem ter pavor. Para os dois reinos de Israel, ele será um santuário, mas também uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair para para os habitantes de Jerusalém. Ele será uma armadilha e um laço. Muitas delas tropeçarão, cairão e serão despedaçados, presos no laço e capturados. Guarde o mandamento com cuidado e cele a lei entre os meus discípulos. Esperarei pelo Senhor, que nele está escondendo o seu rosto da descendência de Jacó. Nele porei a minha esperança. Aqui estou eu, com os filhos que o Senhor me deu. Em Israel somos sinais e símbolos da parte do Senhor dos Exércitos que habita no Monte Sião. Quando disserem a vocês, procurem um médico ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a deuses e aos mortos em favor dos vivos. Respondam: a lei e os mandamentos. Se eles não falarem conforme essa palavra, vocês jamais verão a luz. Aflitos e famintos vaguearão pela terra quando estiverem famintos. Ficarão irados e, olhando para cima, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão e serão atirados em densas trevas. Isaías capítulo 9, do verso 1 ao verso 7, diz assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estão aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre o que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha, pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara do castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian, pois toda bota de guerreiro usada em combate, e de toda veste revolvida em sangue, serão queimadas como lenha no fogo, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, e ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Vamos agora à nossa leitura, lá no livro de Tiago, no capítulo 2, onde Tiago ele fala sobre que é proibido a acepção de pessoas e também ele fala sobre fé e obras. Diz assim, Tiago, capítulo 2. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não faça diferença entre pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que, na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também um pobre com roupas velhas e sujas. Se alguém derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está o seu lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao próprio, fique aí em pé mesmo, ou sente-se no chão, junte-se aos estrados onde põe os meus pés, não estarão fazendo discriminação e fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos e fé em herdarem o reino que ele prometeu aos que amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês, de fato, obedecerem à lei do reino, encontrada nas Escrituras que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás.
Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. De que adianta, meus irmãos, alguém disser que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupa, de alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer, se porém ter dado nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por isso só, sem for acompanhado de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque no altar? Você pode ver que quanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim as Escrituras diz. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas por fé. Caso semelhantemente ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã, se assim Deus nos permitir, para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá, se assim Deus nos guardar e quiser.